Nós hoje vamos fazer o item de número 6 do 7º mandamento da lei de Deus: não furtarás. E você vê o título aqui, o amor aos pobres. Por que essas reflexões sobre o amor que devemos aos pobres se incluem no 7º mandamento? Nós vamos ver nos parágrafos do catecismo que nós vamos refletir hoje, que todas as pessoas que acumulam mais do que precisam, isso faz falta para os pobres em geral, porque os bens estão aí para serem equitativamente repartidos. Mas quando alguns, por ganância, acumuladores, se apropriam de muitos bens, vai fazer falta para os pobres. E isso é um tipo de furto, é um tipo de roubo, como nós vamos ver a partir desse parágrafo 2443. Vamos começar e nós vamos entender. Leia comigo. O amor aos pobres. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Mateus, no Sermão da Montanha, 5. De graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. Mateus 11. O amor da Igreja pelos pobres faz parte de sua constante tradição. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Jesus Cristo nos deu o exemplo ao vir ao mundo como uma pessoa pobre numa família pobre. Ele que é o Senhor do universo, ele que com o Pai e o Espírito Santo tudo criou. Ao Senhor pertence tudo, até os bens que os seres humanos acham que são deles, só porque registraram esses bens no cartório ou se apropriaram. Não. Vamos depois embora com a nossa Páscoa para a próxima fase da vida e tudo fica aqui. Deus é o Senhor do universo, de tudo. Mas Jesus Cristo, que poderia ter vindo de uma forma fantástica, numa família rica e morar em palácios, não. Ele veio para a família de Nazaré. E ele sempre esteve vivendo nessa pobreza, também oprimido, combatido pelas autoridades, com aquela vida dura que os pobres sempre tiveram. Por quê? Porque a ganância daqueles que se põem com poder, né, com fama, com glórias, etc., são acumuladores. E isso vai fazer falta para os pobres. Por isso que está incluído aqui no 7º mandamento. É um tipo de furto, um tipo de roubo, como nós vamos ver. E, além disso, não é só a pobreza material que falta, que é tirada dos pobres. Também a cultura, a educação, a religião. Quantos tiranos poderosos, mandatários das nações, privam os seus povos, os seus cidadãos, de cultura, de educação, de qualidade de vida. Tudo isso é furto, tudo isso é roubo. Continuando.
O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoísta delas. Olha esse texto agora que nós vamos ler, do Tiago, capítulo 5, é uma das páginas mais fortes da nossa Bíblia, além daquelas dos profetas. Leia aí comigo. E agora vós, os ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Nestes dias que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós deixastes de pagar está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não vos resiste. São palavras fortes a respeito da justiça divina. Porque nós vamos ver que lá em Mateus capítulo 25, quando se fala do juízo dos últimos tempos, quem que vão ser os eleitos, benditos do Pai? Todos aqueles que tiveram misericórdia para com os pobres e os assistiram nas suas necessidades. Ao contrário, vão ser chamados de malditos. Isso é o próprio Deus quem fala, é Jesus Cristo. Vão ser chamados de malditos todos aqueles que não enxergaram no pobre o próprio Cristo. Como tantos teólogos, santos e santas, já nos mostraram isso ao longo desses milênios. Jesus se identifica com os pobres. Toda vez que eles, pobres, não foram assistidos, foi a mim que não assistiram, diz Jesus. Por isso essas palavras fortes de Tiago a respeito da justiça divina com relação a esses acumuladores gananciosos e egoístas que se apropriam, e isso é furto, isso é roubo, se apropriam de bens que deveriam servir a todos, estar aí à disposição do bem comum. Continuemos, vamos ler. São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Olha só que reflexão com uma profundidade enorme. Por quê? Porque muita gente acha que faz caridade distribuindo alguma coisa, quando isso não é caridade, é justiça. Pessoas acumuladoras que dão aí suas migalhas que, como naquela parábola, caem de suas mesas cheias de fartura.
e acham que estão fazendo bem. Não, estão devolvendo aquilo do que se apropriaram, porque as pessoas não precisam de tantas riquezas assim, mas o suficiente para a vida digna de suas famílias, de si mesmos. Para que ostentação? Para que essa ganância de acumular e acumular riquezas e bens? Tudo isso fica aqui, mas a justiça de Deus pede que esses bens, as coisas, sejam partilhadas. Então, cuidado, nem sempre aquilo que você pensa que é caridade é, de fato, caridade, generosidade. Não. Às vezes você está devolvendo apenas migalhas daquilo que pertence, de fato, a todos. Continuemos. As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. E mais um texto aqui, textos de Evangelhos e de carta de Tiago. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Lucas 3. Dai em esmola o que está dentro e tudo ficará puro para vós. Lucas 11. Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e lhes falta o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Tiago 2. Como existe há milênios esse furto, esse roubo aos pobres, a pobreza de bilhões de pessoas em todos os séculos é sempre gritante. Ainda hoje, 3º milênio, com tanta tecnologia como os seres humanos delas tanto se orgulham de seus feitos, quantos bilhões de pessoas na pobreza e na miséria. E como isso é difícil mesmo de erradicar, porque os poderosos não deixam de ser gananciosos, é muito difícil, né? Eles se converterem, porque também é muito difícil ricos entrar no reino de Deus por causa desse individualismo, desse egoísmo, dessa ganância. Então, a igreja, o próprio Deus, né, recomenda as obras de misericórdia, tanto espirituais como materiais, que nós lemos aqui. E você pode sempre refletir, encontra também em aplicativos, né, nos documentos da igreja, quais são as obras de misericórdia espirituais e materiais que nós, como misericórdia, né, damos aos pobres, porque eles são vítimas, são explorados, são oprimidos. Então é dever de todo cristão, daquele que de fato ama a Deus, amar também os pobres, os explorados, os oprimidos. Porque como a gente já sabe, já viu isso, né? Quantas vezes nós já refletimos, que é mentira falar que ama a Deus e não ama o próximo,
não pratica a caridade, a generosidade, a solidariedade. Mas esse parágrafo é o penúltimo. Vamos ler. Sob suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas, e por fim a morte. A miséria humana é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que ela atinge são objeto de amor preferencial por parte da Igreja, que desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência que continuam a ser, sempre e por toda a parte, indispensáveis. Então a pobreza é latente, ela existe. Jesus se identifica com os pobres, como nós vimos. É a mim que não assistis. Quando não assistimos os pobres, Jesus se identifica com eles. Compaixão do Senhor. Então a igreja segue, tem que seguir, é sua missão, o amor preferencial pelos pobres. Ah, mas muitos já falharam, sim, o catecismo, a igreja reconhece. Muitos de seus membros pecaram. Mas, se você analisar a vida dos milhares de santos e santas que nós temos na nossa história de cristianismo, nesses 2 milênios, em que eles se destacaram, todos esses santos e santas? Na caridade, na assistência aos pobres, aos enfermos, aos maltrapilhos, a todas as pessoas que passam por essas privações. Quantos santos e santas nós conhecemos que viveram assim, numa dedicação total? Muitos até morreram, vítimas de doenças enquanto assistiam os enfermos. Vítimas de perseguições, defendendo a justiça social, defendendo a doutrina social da igreja, que é o que Deus quer. A justiça para com os pobres. Quantos mártires, né? E todos, se você for ver, estavam defendendo a pobreza, defendendo os pobres, né? Defendendo as pessoas injustiçadas e exploradas. Foram vítimas do poder, mártires que derramaram o seu sangue em defesa da fé. É isso que a igreja ensina e pratica. Se tem alguns que não praticam, está aqui também registrado, apesar das falhas de muitos de seus membros. Mas isso não desqualifica a caridade, a compaixão da igreja para com os oprimidos. E nós temos exemplos numerosos aqui também em nosso país, no Brasil, de santos e santas que, mesmo que não tenham sido canonizados ou beatificados, mas sempre se pondo ao serviço das pessoas carentes, das pessoas exploradas em nosso país também. Então, ela faz por esses nessas inúmeras obras de beneficência. Se você conhece bem a história do nosso país, a história do Brasil, você vai ver que até há 100 anos atrás, quem é que cuidava da educação?
das santas casas de misericórdia, da assistência aos enfermos. Era a igreja. Inúmeras obras de beneficência. Depois da década de 50 do século passado, é que o governo começou com promoções, ministérios, secretarias, e assumindo serviços públicos que antes eram praticados pela igreja durante séculos e séculos. Inúmeras obras de beneficência, inclusive nesses 500 anos da história do Brasil. É só pesquisar e isso é cristalino. Né? E para terminar nossas reflexões, temos aqui o último parágrafo. Vamos ler. No Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e de manutenção de penhora, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, direito de colher os cachos de uva nas vinhas e de recolher as espigas ceivadas nos campos, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra. Eu te dou este mandamento. Abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Deuteronômio 15. Jesus faz suas essas palavras. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Em João 12. Dessa forma, ele não deixa enfraquecer a veemência dos oráculos antigos contra aquele que comprar o fraco por dinheiro, o indigente por um par de sandálias. Amós 8. Mas ele nos convida a reconhecer sua presença nos pobres que são seus irmãos. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima lhe replicou: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Então, o próprio Deus, Jesus Cristo, admite: pobres sempre tem, por causa da ganância dos poderosos, de políticos, verdadeiros bandidos quando compram o voto do pobre por um par de sandálias, por uma camiseta, por algum material de construção. E o pobre, na sua carência, acaba elegendo esses bandidos que geralmente nos governam, que cuidam de seus próprios interesses, como já refletimos nesse 7º mandamento da lei de Deus. Então, aqui é citada Santa Rosa de Lima, mas nós temos grandes santos, a Dulce dos Pobres, São Vicente de Paulo, que alertava os seus confrades, seus discípulos, seus seguidores, que diante de um pobre se deveria até, como que se diz, ajoelhar, porque nele se vê o próprio Cristo, que é essa identidade, essa identificação de Jesus. Quando servimos os pobres, servimos a Jesus. E quantos, Quanta gente tem preconceitos contra essas pessoas que são exploradas e oprimidas pelo sistema capitalista que escraviza o mundo, o poder econômico e a busca de um lucro, custe o que custar. Tudo isso é furto, é roubo. Então, o amor aos pobres é incluído aqui no final desse 7º mandamento, no item 6, porque, como vimos desde o início, tudo aquilo que as pessoas acumulam para si não pertence a elas. É uma apropriação indébita, porque os bens deveriam ser todos partilhados.
Seria assim, né? O cumprimento da vontade de Deus. Mas, como o mundo ainda continua sem Deus, há tanta pobreza, há tanta miséria. Mas você, continue sempre com esse discernimento de procurar a verdade. Aliás, é tema dos nossos próximos encontros, porque os nossos próximos vídeos serão já sobre o 8º mandamento. Nós terminamos aqui as reflexões do 7º mandamento da lei de Deus. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.